galera, tudo bem? Chegamos ao quarto vídeo aqui do canal, agora abordando sobre o gerenciamento de tempo. Como assim gerenciamento de tempo, André? Como é que é isso? Ué, você vai ter que gerenciar o tempo de resposta da sua prova, preenchimento de gabarito e ainda reservar um tempinho para a sua redação. Mas e aí, será que você já sabe escrever? Será que você já está praticando no momento certo? Que nem nós estamos nesse vídeo aqui, hoje é dia 13 de março. Será que você tem tempo de evoluir a sua escrita a ponto de fazer ela em uma hora e meia? Fica comigo aqui que eu vou te dar umas dicas nesse canal, tá bom? Vamos lá então, galera. Então, pessoal, como sugere aqui o nosso título, quem aqui já assistiu o filme de batalhas, ou já teve games de batalhas aí? Eu amo RPG, eu amo jogo de aventura, de luta. Aí você tem o Chrono Trigger, você tem o Final Fantasy, né? No seriado você tem o Game of Thrones, as aventuras de Merlin, né? Quer dizer, eu assisti esses dias, até não gostei muito, mas é legal, enfim. Vamos continuar, né? E 300, enfim, tem um monte de referências aí, batalha. O que que eles têm em comum? Você precisa ter estratégia, conhecer o seu inimigo, o seu campo de batalha, a geografia do lugar, as armas, os poderes, né? Quando você está falando de jogo, você precisa aí dos. O que que eu posso fazer? O que que esse botão faz? Né? Quais os poderes dos meus personagens? Né? Se eu apertar isso aqui, o que que acontece? Né? Os Minecraft da vida aí, fãs do Minecraft, beijo no coração. Mas é isso. Você precisa entender os mecanismos, a mecânica do jogo para depois você tecnicamente o quê? Jogar. E o objetivo final é o quê? Ter sucesso, zerar, né? Desbloquear as coisas. Na redação não é diferente. Só que esses primeiros passos, essas pré-preparações, vocês podem fazer sozinhos. Vocês não precisam ainda do auxílio do professor ali para a gente já ir direto para as vias de fato quando a gente for fazer o nosso curso. O que que você tem que fazer? Eu vou mostrar aqui para vocês. Usa o Google. Olha que coisa linda. Como é o dia da redação do Enem? Aí, olha só, você vai no dia da redação ter que saber sobre linguagens e ciências humanas, ou seja, história, geografia, filosofia, sociologia, né? E você tem 5 horas e meia para você realizar tudo, 90 questões e mais a redação. Então você já tem a opção aqui, né? Inclusive, vários sites que você pode olhar os detalhes disso, né? Como que vai funcionar, as atualizações. O Google está aí para isso. Acho que não é necessário fazer um vídeo só sobre isso, né? E quanto tempo que a gente deve perguntar? Isso aqui, desde a minha época, lá do começo de 2000, é sempre uma hora e meia para redação, gente. Então, é aí que nós vamos precisar do acompanhamento profissional. Porque às vezes você desenvolve excelentes ideias, só que você demora 3 horas para isso. E você só tem de uma hora a uma hora e meia. Isso é bem verdade. Eu lembro que quando eu fui prestar meu vestibular, eu gabaritei algumas redações, né? Professor gabaritado aqui, desculpa aí, tá? Eu demorei 1 hora e 50 minutos para ler, reler o rascunho, depois fazer a versão final. A minha redação passou com título, né? Eu fiz um título. Depois a gente pode, nos pormenores da redação, ver a questão da epígrafe, ver os títulos, aí os detalhes. Eu vou fazer um outro vídeo falando disso. Mas o que que você tem que ter em mente? Quanto tempo eu estou demorando para desenvolver meu texto diante de qualquer tema? Eu estou sabendo bastante coisa, o meu conhecimento é limitado a X, mas eu não sei nada sobre Y. Aí é o caso, por exemplo, de você estudar mais. Não tem jeito, gente. Não dá para fazer que nem o Matrix, né? Pluga ali um cabo, faz um download de conteúdo. Não é assim que funciona. Então, se você está sabendo muito de humanas e nada de exatas, e o tema é alguma coisa relacionada à astrofísica, né, alienígenas, viagem no tempo, vai saber, né? Às vezes é uma coisa mais social, mais ideológica, né? E aí depois tem várias coisas que a gente pode falar sobre isso, mas você percebe? Então você precisa saber um pouco de tudo, né? No meu livro, inclusive, eu falo e menciono o Wendel Bezerra num dos vídeos dele, ele fala o seguinte: você não precisa ser um gênio para falar sobre tudo, mas você tem que saber conversar. Você tem que ser uma pessoa interessante e estudar. Então, o ponto dessa dica que eu estou dando nessa sessão é: você precisa saber o tempo que você tem, com que você consegue desenvolver seus argumentos. Você precisa ter conhecimentos prévios gerais, porque o tema é uma surpresa, a gente não tem uma prévia de tema, uma em nenhuma coisa, na FUVEST é outra, na Unicamp é outra, no concurso que você vai prestar é outra, e quando você passar na faculdade,
você vai ter perguntas dissertativas. Aliás, já na segunda fase da FUVEST tem isso, né? Se você for ver lá, pesquisar sobre a segunda fase, você vai ver lá, são, se eu não me engano, 10 perguntas ali de português, a redação. Então, quer dizer, você precisa ter o eixo central da escrita para você depois só moldar ele de acordo com o que te é pedido nos seus exames, nas suas questões e futuramente, por que não, nos seus projetos, tá bom? Tá, e aí, o próximo passo, como que nós vamos fazer? Observe aí. Bom, galera, antes de você partir para uma prova, pressupõe-se que você praticou, que você treinou. Então é importante você, que é aluno de ensino médio, ou está estudando, fazendo um cursinho, é interessante você participar dos treineiros, participar dos simulados gratuitos propostos em muitos lugares para você gerenciar o seu tempo, tá? O que que nós devemos fazer antes da prova, já fazendo esses simulados aí? Primeiramente, você sabe que uma dissertação ela é dividida entre introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, um parágrafo para introdução, dois parágrafos, no máximo três aí, dependendo, né, para o desenvolvimento, e um último para a conclusão. A pergunta que você tem que fazer é quanto tempo eu demoro para rascunhar isso daí. Lógico que uma medida desesperada, quando você, por exemplo, perdeu muito tempo naquela questão complicada, às vezes de matemática, às vezes capciosa de história ou geografia, às vezes alguma coisa de física que você não entendeu muito bem, né? Algum conceito, alguma fórmula que talvez você ache que tenha errado. Enfim, são N fatores aí que podem te atrasar na produção da sua redação. Então, você tem que tentar fazer o seguinte: primeiramente, treine a redação antes de qualquer prova que você vai prestar. Como a gente disse anteriormente, você tem que ver o número de questões, o tempo que você vai ter geral de prova e separar entre 1 hora e 1 hora e meia para fazer isso. Então, por exemplo, na hora que você for treinar a sua redação, não sei se você vai estar ainda no meu curso ou não, mas a introdução, você vai lá, escreve um rascunho, liga o cronômetro primeiro, escreve lá um rascunho de uma introdução. Nós temos aí meios, né, para você escrever a introdução, você vai apresentar o tema, você vai fazer assim um menu, né, do seu texto. Depois nas videoaulas eu vou explicar um pouco mais de detalhes cada parte do texto dissertativo, mas vamos falar por cima aqui. Na introdução, você vai apresentar o tema para o seu examinador de uma maneira bem escrita e que seja um eye-catching, alguma coisa que vai fazer essa pessoa ler o resto do texto. E não uma coisa clichê, com modelos prontos, né, com repertório de bolso, que a gente falou, fez um vídeo sobre isso, confere aí depois, tá bom? E então, quanto tempo? Fui lá, fiz a introdução, pum, terminei. Depois você vai reler, tá? No tempo de releitura também, dá uma relida em tudo que você escreveu, faz as correções, vírgula, ortografia, concordância, vê se você não repetiu palavra. Acontece demais quando a gente escreve direto, ter palavras ou expressões repetidas em português e inglês, tá? Pois na redação bilíngue vocês vão ver que não é nada diferente. Mas, enfim, viu ali a introdução, sei lá, demorei 10 minutos para fazer uma introdução. Creio que você, se você for bom de escrita à mão, você demore uns 5 para passar ela limpo. Né? Você pode fazer desse modo. Aí o desenvolvimento, lembrando que o desenvolvimento ele é uma continuação daquilo que você propôs na introdução. E ele vai demorar pelo menos aí uns 20, 30 minutos para você elaborar. Porque depois é só você reler e passar limpo. Então, você elabora ele nesse tempo, uns 20 minutos de escrita e mais uns 10 para reler, fazer correção, repensar. Detalhe, todas essas partes até agora são feitas a lápis, tá certo? É bom fazer a lápis, é lógico, se tiver um rascunho, não tanto faz fazer caneta ou lápis. Mas eu, pelo menos, eu costumava fazer a lápis que eu gostava de apagar, rabiscar, rasurar. Quando você usa muito a caneta, faz muita rasura, você pode, às vezes, se perder nos seus próprios pensamentos. Então, faz primeiro a lápis, tem uma borracha boa, apaga bonitinho ali tudo, e aí, depois que você fez o desenvolvimento, onde você problematizou o tema, você vai citar exemplos, você vai contextualizar, desenvolver as ideias, e aí sim, cronometrou, fez igual a introdução, chegou a hora de você concluir, de você propor soluções na conclusão. E é ali que você vai finalizar a sua redação. Você vai tentar amarrar tudo aquilo que você
Colocou no menu e no prato principal. A sobremesa é quase a sobremesa, né? Falando de MasterChef aqui, mas a sobremesa você vai concluir, propor uma solução ali. Mesma coisa das outras duas partes. Você vai lá, cronometra, deu aí mais ou menos uma hora e pouquinho. Põe aí para você fazer o rascunho final, a produção final com calma. Coloca aí mais uns 10, 15 minutos para você reler. Às vezes você muda de ideia no meio do caminho. Nossa, ao invés de entretanto, eu vou colocar com tudo. Eu já pus um entretanto lá em cima. Nossa, eu não vi que eu repeti. É normal, às vezes, passar despercebido, tá, gente? Até depois de formado, a gente às vezes dá uma escorregada, né? Vê assim, nossa, eu não devia ter repetido essa palavra. Nossa, aqui vai vírgula. Nossa, essa palavra é proparoxítono, deixa eu acentuar. Esses conceitos são muito importantes, tá? Então, durante a prova, você vai precisar de todo esse tempo para você fazer essas coisas. E aí você já vai com o seu plano de batalha. Ou seja, quanto tempo você demorou para fazer todo esse processo que eu acabei de falar. Se todo esse processo de rascunho deu aí em torno de uns 40, 50 minutos, tá excelente. Se for mais que isso, aí é complicado, porque você tem que fazer a letra legível, escrever com calma e, lógico, se você fizer as coisas com pressa, você vai errar, você vai passar errado, vai ler uma linha e escrever outra, enfim. É importante o que agora nesse momento? A calma. O seu maior inimigo nessas horas vai ser você mesmo, tá certo? Então, tenha calma na hora de passar a sua redação a limpo, veja tudo certinho ali, cada detalhezinho, tá, que você desenvolveu, vê se você está coerente, se você não fugiu do tema. E é lógico que aí é que cabe o acompanhamento profissional do professor, tá legal? Mas tenha essa vigilância com você, é, tenha essa métrica de tempo que você demora para desenvolver uma ideia, para você problematizar uma ideia. Se você tem travas, se você às vezes tem aquele branco, aquele lapso, eu não sei mais o que falar, isso aí chama falta de prática. Você precisa praticar, escrever textos, porque é com a prática que você vai conseguir ter argumentos para muitas coisas. E é lógico, como dito anteriormente, você precisa conhecer, você precisa estudar, você precisa ter conhecimento de causa. Não adianta inventar percentual, né? Enfim, começar a ser um bom fabricante de fake news. Não. Você precisa conhecer os fatos e argumentar esses fatos contra ou a favor de algum tema proposto, tá bom? Na sua conclusão, você vai lá, propõe uma solução viável para o problema apresentado ou para um tema apresentado, tenta amarrar tudo aquilo que você falou no desenvolvimento e na introdução. Tá legal? E é isso. Cronometre todos esses passos e vê. Se você fez isso tudo, então, em 40 minutos, 50 minutos, reserva aí mais uns 20 minutos para passar limpo. Ah, André, eu demorei 1h10 para fazer tudo isso. Tá um pouquinho apertado, mas ainda dá tempo, tá? É tudo que vem antes da redação que você tem que se preocupar. De novo, estude bastante, tá bom? E qual que então é o último passo? Qual que é o nosso objetivo, então? Vamos ver? O meu objetivo final, afinal, é simples assim: é você ter a estrutura mater de um texto argumentativo e depois você vai moldá-lo de acordo com o vestibular que você for prestar ou com um concurso que você vai prestar. Quando eu fiz a UNAERP, por exemplo, era uma exigência de redação. O Enem era outra, a FUVEST era outra, né? Mas o que eles tinham em comum? Uma estrutura. Mudavam os temas? Mudavam os temas. Uns tinham coletânea de textos, outros não. Você pode, depois a gente pode trabalhar a coletânea de um modo mais específico em alguma videoaula, mas a minha ideia com este vídeo, com este guia que eu estou fazendo para vocês, ou com estes guias que eu estou fazendo para vocês, é que vocês entendam a estrutura mater, a estrutura matriz mesmo de um texto dissertativo, para que você desdobre ele em outros textos. Às vezes uma reportagem, um editorial, um post de blog bem argumentado. Falta isso, entendeu? Essa parte de você escrever bem, de você se manifestar da forma escrita, é só você ler o que está escrito na internet, às vezes até alguns jornalistas aí, outros escrevem muito bem, mas outros nem tanto, eu não vou citar nomes aqui, né, por via de regra do YouTube, mas a minha ideia é que você tenha essa estrutura mater, que você tenha modelos a serem seguidos. E é lógico, fazendo agora o jabazinho do meu material,
No meu material, nós explicamos cada uma dessas partes aí, da introdução, desenvolvimento, conclusão. Você tem espaço para fazer cada um de forma individual, depois uma redação completa, com vários temas, com os temas passados do Enem. Então, se você quiser adquirir o seu livro, o link vai estar aqui na descrição da Hotmart. Está valendo muito a pena, gente. E tem um spoilerzinho do próximo material, que vai ser o texto acadêmico. Tem um espaço lá para você já esboçar textos acadêmicos com citações, com ideias assim já mais científicas, mais elaboradas, tá bom? Vale muito a pena. Então, eu espero que esse vídeo tenha contribuído mais um pouquinho aí para você abrir sua mente para a redação, para você conseguir concatenar suas ideias, colocá-las no papel, sair do zero, tá legal? Por favor, me sigam também lá no Instagram. Aqui deixa o seu joinha, se inscreve no canal, tá bom? Muito obrigado você que acompanhou até aqui e até o próximo vídeo. See you, my friends. All the best.